Então, agora começou a gravação, tá? Eu vou explicar para vocês o assunto, então, que a gente chama interação gênica. Vou projetar aqui a tela que eu vou usar para explicar, porque eu vou usar slides, tá? E assim, ó, pessoal, depois eu vou enviar a aula gravada, se alguém quiser assistir de novo, tirar alguma dúvida. E esses slides eu também vou mandar para vocês, tá? Provavelmente hoje à noite eu já vou mandar essa gravação, a aula gravada, né? E também os slides, certo? Deixa eu só colocar aqui para ver se vocês conseguem ver o que eu projetei, interação gênica? Sim, aham. Tá. Então, eu vou começar a explicar alguma dúvida que vocês não conseguirem entender. Pode perguntar durante a explicação ou pode perguntar no final. Se tiver algum problema técnico, não conseguir me ouvir, a imagem, alguma coisa, vocês podem avisar. Então, assim, gente, a gente vai ver agora, então, o assunto que é da interação gênica. Esse é um dos últimos assuntos de genética. Depois desse, a gente vai aprender sobre a biotecnologia, que é muito importante. Ele é um assunto da genética, é o assunto mais atual da biotecnologia, que nós vamos ver ainda, e que cai bastante no Enem, tá? Mas a gente vai ficar, então, na interação gênica. Então, o nome, ele já dá mais ou menos uma ideia do que seria. São genes que vão estar interagindo em alguma característica. Então, aqui tem uma imagem mostrando, então, os cromossomos, né? Então, aqui nos cromossomos estão nossos genes, que vão determinar, então, as nossas características hereditárias. Então, a interação gênica, ela vai acontecer quando dois ou mais genes, ou a gente pode dizer pares de alelos, interagem em uma mesma característica, certo? Então, a gente, por exemplo, a gente via o albinismo. O albinismo era causado pelo gene A, né? A pessoa recessiva era albina, a pessoa dominante era normal, tinha pigmentação da pele. A gente vai ver agora características que são dois genes ou até mais, ok? Esses genes, eles podem estar no mesmo par de cromossomos. Então, por exemplo, aqui, ó, tá mostrando a flechinha, vocês conseguem ver eu apontando, né? Então, tem esses dois cromossomos aqui. Eles formam o mesmo par, eles são cromossomos homólogos. Agora, se eu for comparar esse cromossomo com esse, eles são cromossomos não homólogos, certo? Então, na interação gênica, esses genes que vão agir, né, ou esses pares de alelos que vão agir na mesma característica, eles podem estar aqui, ó, no mesmo par de cromossomos, os cromossomos homólogos, ou pode ser como está mostrando na imagem, tem o gene A em um par de cromossomos e o gene B em outro par de cromossomos, certo? Mas também poderia estar o A e o B aqui no mesmo par, que continuaria sendo interação gênica, tá? Na segunda lei de Mendel, que a gente viu há um tempo atrás, também acontecia, né, de dois ou mais pares de alelos interagindo uma mesma característica, mas eles não estavam em cromossomos homólogos, tá? Ok? Então, a gente vai ver que tem dois tipos de interação principais. A interação que a gente chama epistática. E o que vai acontecer na interação epistática? Vai existir o que a gente chama de genes inibidores, que são genes epistáticos, e nesse caso, eles vão inibir a manifestação de um outro par de gene. Então, por exemplo, são dois genes, um vai inibir a manifestação do outro. Isso, então, é na interação epistática, quando um influencia um par de gene, um par de alelos, ou um gene, né, vai influenciar ali no outro. Então, assim, gente, tem três tipos de epistasia principais, tá? Tem uma que a gente chama de epistasia dominante, é quando o alelo dominante, um tipo de alelo dominante vai impedir, vai causar efeito no outro gene, certo? Então, algumas características seguem esse padrão aqui. Uma delas é a cor da pena de algumas raças de galinhas, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar dois exemplos principais. Então, as galinhas, elas podem ter as penas todas coloridas, como mostram aqui, né? Ou elas podem ter a pena toda branca, são da mesma raça, da mesma espécie, mas vão ter a coloração da pena diferente. Então, a gente está vendo aqui, ó, o gene chamado cesão, o alelo cesão, ele vai gerar penas coloridas, ok? Então, ele vai ser dominante. Se tem o gene cesinho, ele vai gerar penas brancas. Então, cesão, cesão ou cesão, cesinho, a pena seria colorida. Se for com dois alelos cesinho, a pena seria branca. Mas vai ter um outro gene, que a gente chama de isão,
que vai ser epistático, ele vai interagir nesse gene, nesse alelo C. Então, como é que vai ser isso, gente? A galinha, para ela ter pena colorida, ela tem que ter o Czão, ok? Então, ela sendo Czão, Czão ou Czão, Czinho, ela vai ter pena colorida, e outros alelos aqui vai ser Izinho, certo? Se ela tiver Czão, como está mostrando aqui embaixo, ó, se ela tem Czão, a gente imaginaria o quê? Seria pena colorida, mas vai ter esse Izão, que é um gene epistático, que vai impedir com que ela tenha penas coloridas. Então, ela vai ter pena branca, assim como a galinha que tem o Czinho, certo? Eu não sei se ficou claro para vocês essa explicação. Então, é assim, ó, o que, que acontece? Normalmente, se a gente fosse pensar nos outros casos que a gente já tinha aprendido, sendo Czão seria pena colorida, deixa eu achar que sendo Czão seria pena colorida, e sendo Czinho seria pena branca, ok? Só que se eu tiver um Czão junto com um Izão, esse Izão aqui vai impedir a pigmentação e a galinha vai ter pena, galinha, galo, tanto faz, né? Vai ter as penas de cores brancas, né? Então, esse I, ele vai agir sobre esse alelo C, ok? Agora eu vou passar um outro exemplo para vocês de epistasia. A gente chama de recessiva. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Quer ouvir um barulhinho de microfone? Se alguém queria perguntar. Então, na epistasia recessiva, ocorre quando o alelo epistático ele é recessivo, ok? Então, aqui, ó, a cor dos pelos de ratos vão seguir esse tipo de herança. Como é que vai ser, então, gente? Ó, quando tem o alelo azão, vai ter a cor agute, que é essa cor aqui meio marronzinha, tá? Quando tem o alelo azinho, vai determinar a cor preta. O ratinho, então, de cor preta. Então, você imagina, o A, o azão é dominante, então, sendo azão, azão ou azão, azinho, seria o marronzinho agute. Sendo o azinho, azinho, seria a cor preta. Só que vai ter um outro alelo, vai ter esse alelo C aqui, que ele vai influenciar no alelo A. Então, vamos ver aqui numa parte mais prática, então, ó. Azão, azão, a cor agute, ou azão, azinho, vai ser a cor agute, certo? Se for azinho, azinho, vai ser a cor preta, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, sempre quando tem azão, azão, sempre, nós já vê como não é sempre, né? Então, teoricamente, sempre quando tem azão, azão, seria o marronzinho, o agute, e sempre que tem o azinho, azinho, seria a cor preta, ok? Só que vai ter um outro alelo aqui, ó, o Czinho. Esse Czinho em dose dupla, ele vai ser epistático sobre o A e não vai deixar formar nenhuma pigmentação. Nesse caso aqui, então o rato ele vai ser de cor albina. Então, aqui, ó, gente, por exemplo, azão, azão. Ah, ele teria que ser a cor agute. Mas como ele tem os dois Czinho, não vai conseguir pigmentar, ele vai ficar com a cor albina, ok? Mesma coisa aqui, ó, azão, azinho, ele seria, no caso, o agute, mas como ele tem os dois alelos Czinho, ele vai ser, então, não vai pigmentar, ele vai ser albino. No caso de preto aqui, ó, então, azinho, aqui, ó, azinho, azinho, ele teria que ser preto, ok? Mas como ele tem os dois alelos Czinho, ele não vai conseguir pigmentar, ele vai ficar preto. Então, a gente vê que o alelo Czinho, ele é recessivo, os dois Czinhos junto, tá? Ele vai impedir a pigmentação. Então, os ratos, eles vão ficar, nesse caso, tendo os dois alelos Czinho, que é o recessivo, né? Ele não vai conseguir pigmentar, ele vai ser albino, certo? Então, essa é a epistasia recessiva. Ainda tem um outro tipo que a gente chama de duplo recessiva, quando qualquer um dos alelos vai influenciar ali na característica. Então, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? A cor da flor da ervilha, ela pode ser roxinha ou ela pode ser branca, ok? Para ela ser roxinha, ela tem que ter tanto o alelo A quanto o alelo B, um deles sendo dominante. Então, tem que ter azão e bezão, ela vai ter a cor da flor ali, vai ser roxinha, vai ser roxa, ok? Pode ser azão, azão, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho, ela vai ter a pigmentação da flor roxa,
tá? Porque tendo um Azão e um Bzão é o suficiente para pigmentar roxo. Agora, se ela tem um Azão e 2 Bzinho, ela não vai conseguir pigmentar, ela vai ser de cor branca. Mas ela pode ter um Bzão, mas se tem os outros 2 alelos recessivos, no caso aqui os 2 azinhos, ela também não vai conseguir pigmentar, ela vai ser de cor branca, tá? E se ela for tanto com o alelo A quanto com o alelo B recessivo, ela vai ser, então, também sem pigmentação, ela também vai ser branca. Não sei se deu para perceber a diferença desse com esse aqui, que é recessivo. A epistasia recessiva, somente um dos alelos, nesse caso, somente o alelo C vai influenciar na cor. Nesse caso aqui, não, pode ser tanto A, que no caso, os 2 alelos Azinho vai ser branca, como B não vai deixar pigmentar, certo? E existe, gente, um tipo de surdez, que a gente chama de surdez hereditária, então o indivíduo nasce já sem a capacidade de audição, ele não consegue formar corretamente os nervos, agora fugiu o nome, os nervos ali que levam a audição até o cérebro, né, ou não consegue formar a cóclea, né, que faz parte ali do nosso ouvido, então esse indivíduo ele vai ser surdo, é hereditário, que ele já nasce com essa característica, que ele herdou dos genitores, herdou do pai e da mãe. Ok? Então, como ele tem esse alelo, é que vai impedir a formação, né, da audição dele, vai fazer com que ele não tenha essa cóclea perfeitamente formada, vamos dizer assim, e esse nervo perfeitamente formado, por isso, então, que ele será surdo, ok? A surdez, gente, entre as doenças congênitas, que são doenças que o bebê nasce com ela, entre as doenças físicas, é a mais comum. Então, a gente for comparar, por exemplo, deficiência cegueira, surdez, ou a deficiência de não conseguir andar, por exemplo, né, motora, a surdez entre as deficiências físicas congênita, como eu disse antes, que a criança já nasce com ela, é a mais comum, tá? O indivíduo, ele pode nascer surdo por vários motivos. Um motivo bem comum da pessoa nascer surda é porque a mãe, durante a gestação, teve alguma doença que levou ele a ter um problema de desenvolvimento do ouvido, então levou ele a ser surdo. Então, por exemplo, a rubéola. A rubéola é uma doença, ela é causada por um vírus, que se a gestante, a mulher grávida, tem essa doença, não sabe, tem esse vírus, né, não trata, o bebê pode nascer surdo. Não, ele nasceu com a doença, mas não é genética, não veio no DNA esse problema, ele desenvolveu durante a gestação, tá? A mãe com catapora também pode levar uma criança a ter surdez, enfim, não sei se ficou claro para vocês. A surdez, o indivíduo pode nascer surdo por vários motivos, entre eles o hereditário, tá? Então, pessoas normais, como por exemplo nós aqui, todo mundo aqui, pelo menos vocês que estão participando dessa aula, né, ouvem perfeitamente, não talvez perfeitamente, mas não nasceu com surdez congênita, surdez genética. Então, vocês vão ter, nós aqui, né, vamos ter pelo menos um alelo Dzão e um alelo Ezão, a gente vai ter audição normal. Então, pode ser Dzão, Dzão, Ezão, Ezão, pode ser Dzão, Dzinho, Ezão, Ezão, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho, vai ser audição normal. Tendo um Dzão e tendo um Ezão, a audição, ela é normal, tá bom? Tá? Agora, quando a pessoa nasce já com problema de surdez genética ali, hereditária, ela vai ter os 2 alelos aqui, ó, Dzinho, ela vai ser surda, ou os 2 alelos Ezinho, ela vai ser surda, ou tanto D quanto E, os dois, tanto D quanto E recessivo, né, em dose dupla pequenininho, o indivíduo vai ser surdo, ok? Totalmente. Então, assim, ó, pessoal, pessoas normais podem ter filhos com surdez. A gente sempre fazia nas aulas anteriores ali os cruzamentos, né? Então, por exemplo, a pessoa do sangue A cruzando com uma pessoa do sangue O, como são os descendentes, esse tipo aqui a gente também poderia fazer o cruzamento. Como eu falei antes, eu só não vou fazer com vocês porque a gente tem bastante assunto para ver, então nesse caso eu vou passar para vocês mais a questão teórica, mas vocês têm que imaginar, por exemplo, assim, ó, se um dos genitores é Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, ele tem audição normal. E o outro genitor também pode ser Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Por coincidência, tanto o pai quanto a mãe pode passar somente o Dzinho para o filho e somente o Ezinho. Então, esse filho ele vai ser surdo, ok? Ou pode passar, por exemplo, um dos genitores passa o Dzão,
o outro passa o Dzinho, e os outros dois passam os dois Ezinho. Então, um casal normal pode ter filho surdo, ok? Não é, né? Tem essa probabilidade, é baixa, mas existe essa probabilidade, tá? E um casal com deficiência, né, com surdez, também pode ter um filho com audição normal, com essa surdez hereditária. Então, por exemplo, imagina, por exemplo, a mãe pode ser assim, com 2 Dzinho e 1 Ezão, e o pai pode ser assim, com 1 Dzão e 2 Ezinho. Então, de repente, a mãe passa para o filho o Ezão e o pai passa para o filho o Dzão. Então, ele vai ter um descendente com audição normal, ok? Só lembrando também que a pessoa ainda pode adquirir a surdez durante a vida, né, por uma doença genética, algum acidente, alguma coisa assim, né, ok? Uma doença, desculpa, não doença genética, né? Por alguma doença, a pessoa também pode nascer normal e se tornar surda por alguma doença ou algum fator ambiental, como uma exposição muito prolongada a barulho, coisa assim, certo? Posso continuar? Alguma pergunta? Aí tem um outro tipo de interação que a gente chama de não epistática, onde um par de alelos não vai interferir naquele outro par de alelos, né? Então, esse exemplo é muito usado, que é a crista de algumas raças de galinha. Então, aqui tem uma imagem, então mostra só o nomezinho que eles deram, né? Então, a galinha, ela pode ter a crista desse formatozinho aqui, chamado crista rosa, pode ser esse aqui chamado crista ervilha, pode ser esse aqui chamado simples, e pode ser essa aqui chamada noz, né? Então, isso aqui são todas da mesma espécie, a mesma raça, né? Mas vão ter a crista de maneira diferente, determinada geneticamente. Então, quando o indivíduo tem a crista rosa, esse aqui vai ser o genótipo, Rzão, pode ser o outro, quando tem risquinho, pode ser tanto grande quanto pequeno, então Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, e os dois Zzinho vai ter a crista rosa. Para ter a crista ervilha, vai ter os dois alelos Rzinho recessivo e um Ezão. Não importa se o outro é Ezão ou Ezinho, vai ter a crista do tipo ervilha, essa crista aqui. Para ser crista simples, tanto R quanto E tem que estar em forma recessiva. Então, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, vai ter a crista simples. E na crista nós, vai ter o Rzão, o outro não importa, pode ser dominante ou recessivo, e o Ezão, também não importa o outro aqui, vai ter esse tipo de crista aqui, chamada nós, né? Então, aqui a gente está mostrando um exemplo de cruzamento que pode ser feito. Então, se um indivíduo de crista ervilha cruzar com o indivíduo de crista rosa com esse genótipo aqui, os descendentes serão assim, ok? Então, vai ter o genótipo Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, os dois descendentes vão ser crista nós. Desse cruzamento aqui vai nascer esses descendentes aqui, a proporção de 9 com crista nós, 3 com crista ervilha, 3 com crista rosa e 1 com crista simples, né? Então, aqui eu só coloquei para vocês um exemplo de cruzamento, para vocês terem realmente a noção que a gente pode fazer, é feito, é possível, né? Não vai fazer mesmo por questão de tempo, ok? Gente, então, olha só, agora a gente vai ver um tipo especial de interação epistática, que a gente chama de herança quantitativa ou poligênica. Essa herança, eu acho ela bem interessante, tá? Muitas características nossas dos outros seres vivos são devido a esse tipo de herança quantitativa. Na herança quantitativa, os genes ou os alelos, eles vão se acumulando ou vão se somando e vai ter uma quantidade bem grande, geralmente, de fenótipos, né? Então, aqui, ó, e ainda esses fenótipos aqui, eles sofrem uma grande influência ambiental, certo? Que exemplos para que vocês entendam melhor isso, então? Por exemplo, o ser humano, a cor, aqui, ó, a cor dos olhos e a cor da pele. A gente não existe entre o ser humano somente a pessoa negra, a pessoa branca e a pessoa mulata, né? Existe entre o negro e o branco toda uma grande quantidade de tonalidade de cor de pele. Pode. Uma grande tonalidade de cor de pele, ok? Mesma coisa a cor do olho, não existe só o verde, o castanho e o azul. Existem várias tonalidades de verde, várias tonalidades de castanho, várias tonalidades de azul e assim por diante, certo? Isso, então, é uma herança quantitativa, onde vão ter vários genes envolvidos, o que leva a ter, então, uma grande quantidade de fenótipos, que no caso da cor, aqui seria a cor da nossa pele, certo? O ser humano também vai ter como herança quantitativa a estatura e o peso,
Ok? Também não existe uma pessoa de 1,50 m e 1,80 m. Existe toda uma gama de estatura variada. Então, a gente vai ter vários genes, ou a gente pode dizer vários alelos envolvidos com essas características, certo? Entre as outras espécies, então, por exemplo, o trigo, né, a cor da sementinha do trigo, também ela vai ser determinada geneticamente por herança quantitativa. E a produção de leite do gado também vai ser uma herança quantitativa. É claro, gente, que a gente sabe que o ambiente vai influenciar muito nessas características, né? Algumas não muito, por exemplo, a cor do óleo, a cor dos olhos, o ambiente não influencia muito, mas a cor da pele, nosso peso e altura, a produção do leite, tudo isso vai ter muita influência ambiental. Então, por exemplo, a cor da nossa pele vai sofrer influência da nossa exposição ao sol, por exemplo. Tem uma influência ambiental muito importante que faz com que você possa alterar o seu fenótipo. A pessoa pode nascer com o fenótipo de uma pele bem clara e se tornar mais morena. Ela nunca vai ficar negra, igual a pessoa geneticamente determinada para ser negra, né? Mas ela pode ter uma tonalidade de pele mais escura do que ela nasceu geneticamente determinada. Mesma coisa o seu peso e altura, né? O peso a gente sabe que é muito fácil a gente alterar, até porque não é só geneticamente determinado, então vai depender do seu estilo de vida, seu sedentarismo, a sua alimentação, você vai alterar o seu peso. A altura não sofre tanta influência ambiental, mas também sofre, né, a questão da sua alimentação. Tá subindo o caminhão do lixo. Da sua alimentação, se você faz uma atividade física, também pode estimular um pouquinho isso aqui, a sua altura. E a produção do leite, também, né, gente, imagina essa aqui é geneticamente determinado, né, então, uma vaca, então, que tem uma produção de leite muito boa, mas ela está passando por alguma deficiência nutricional. Ela não vai atingir o que ela tem a genética determinada de produção de leite. Então, o ambiente influencia bastante nesse tipo de herança, geralmente, não sempre, né, mas a herança quantitativa, geralmente o ambiente ele vai influenciar bastante. Então, aqui eu coloquei o exemplo, então, da estatura, né, então é geneticamente determinada, mas, como eu disse antes, a gente não tem somente pessoas que são muito altas ou muito baixas, existe todo o intermediário entre a pessoa muito alta e a pessoa muito baixa, né, isso porque é uma herança quantitativa, isso quer dizer o quê? São vários genes que estão envolvidos. E, como eu disse antes, sofre uma grande influência ambiental. Uma coisa bem fácil para a gente entender de herança quantitativa, eu acho que é a cor da pele, né? Então, são vários alelos, a ciência ainda não, assim, tem definido quantos são esses alelos. Aqui nós vamos usar somente 3 como exemplo, tá? O alelo A, o alelo B e o alelo C, mas são mais alelos, tá? A gente já vai ver por quê, que eu vou dizer que são mais, mas para simplificar, a gente vai usar esses 3 tipos, né? O alelo A, o B e o C. Então, a gente fala assim, ó, as pessoas que têm os alelos representados por por letra maiúscula, que seria o dominante, tem uma maior produção de melanina, consequentemente vão ter a cor da pele negra ou preta, que a gente antigamente falava que o preto era muito pejorativo, né, mas hoje em dia tem pessoas que preferem ser chamada de cor preta, mas enfim, isso não vem ao caso, mas seria mais na área da sociologia, né, mas então, as pessoas que têm quanto mais alelos representados com a letra maiúscula, maior vai ser a pigmentação da pele dela, maior vai ser a produção de melanina, mais escura vai ser a cor dessa pele. Então, se nós fôssemos pegar somente essas 6 letras, diria que essa pessoa que tem azão, bezão, bezame, cesão, tem a cor da pele bem negra, aquela pessoa de cor de pele bem escura mesmo, tá? Se a pessoa tem todos os alelos pequenininhos, né, Azinho, Bezinho, Czinho, ela produz bem pouquinha melanina, mas produz ainda, e vai ter a cor da pele branca, tá? Por que eu digo que ela produz? Porque para a pessoa não produzir nenhuma melanina, ela vai ter uma outra condição genética, que é o albinismo, certo? Então, lembra que eu falei para vocês que pessoas negras podem ter filhos albinos? Então, de repente, a pessoa nasceu com esse gene aqui, tá? Azão, bezão, bezame, cesão, mas ela é albina, porque ela vai ter um outro gene que vai impedir que ela produza melanina. É uma outra trecho do DNA que vai impedir essa produção de melanina. Ela vai
esse outro alelo, que é um alelo mutante, a gente pode até chamar, de repente, de um alelo que seria um alelo defeituoso, que impede a produção de melanina. Então, por que eu estou falando isso? Porque mesmo a pessoa que tem todos os alelos pequenininhos, um pouquinho de melanina ela vai produzir, ok? Aí aqui a gente tem um exemplo, aqui tem um gráfico que a gente consegue observar. Então, olha só, quando a pessoa tem todos os alelos pequenininhos, ela vai ser branca. Quando a pessoa tem todos os alelos maiores, ela vai ser negra. Mas tem os intermediários. Aqui a gente consegue ver 7 fenótipos. Mas não tem somente o branco, essa tonalidade de cor, essa aqui, essas 7 aqui. Existe uma quantidade maior, por isso que eu digo que existe mais alelos, além do A, B e C, né, que estão envolvidas na pigmentação da pele, ok? E ainda a gente não pode esquecer que tem os fatores ambientais, principalmente a exposição ao sol que a pessoa, que a pessoa vai ter ali ao longo da sua vida, ok? Então, assim, gente, queria explicar um negocinho para vocês. Quando uma pessoa branca tem filho com uma pessoa negra, a tendência é formar um intermediário, né? Então, me pega um pouquinho de alelo pequeno, um pouquinho de alelo grande, e vai formar um intermediário, ok? Agora, vamos imaginar, por exemplo, 2 pessoas que estão aqui no intermediário, aqui vamos... Cadê meu mouse? Tá aqui, ó. Que estão aqui no 3, e elas vão ter filho. Aí você pensa, elas vão continuar, as 2 são do intermediário, o filho vai também ser os descendentes, nascer esse casal, também vai ser do intermediário. Mas, às vezes, eles podem nascer mais escuro que os pais, com a tonalidade da pele mais escura, né, mais negra, mais morena, seja lá o que for, ou ela pode nascer com a tonalidade da pele mais branca. Por quê, gente? Vamos imaginar, por exemplo, assim, ó. Vamos pensar que um dos genitores é assim, ó, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czão, ok? Então, aqui está um dos genitores, tá? Mas esse genitor, ele pode ter um filho, por exemplo, com uma pessoa... Opa, deixa eu achar aqui. Então, esse indivíduo aqui pode ter filho, por exemplo, com uma pessoa com esse genótipo aqui, ó. Não, com esse genótipo aqui. Então, de repente, ela pode receber um Azão e um Azinho de uma, né? Os 2 Bzinho e os 2 Czinho, ok? Então, ela vai ter um filho com uma tonalidade de pele mais clarinha. Então, de repente, essa criança, ela recebeu somente 2 alelos da cor escura e 4 alelos da cor clara. Então, esse casal vai ter um filho mais claro do que eles, certo? Ou também o contrário, de repente, esse casal aqui, né, passou só os alelos da cor mais escura. Então, o casal mais... o moreno aqui, né, o intermediário, teria um filho mais de cor mais escura. Isso geneticamente é totalmente explicável. E como eu falei para vocês, não são somente esses 3 alelos aqui que estão envolvidos, ok? As pessoas falam assim, a cor escura, ela predomina. Não, ela não predomina, tá? Cada mistura, vamos dizer assim, cada descendente que vai nascer, vai ser uma mistura diferente do pai e da mãe. Então, um casal, às vezes, tem a mesma cor, mas vai ter filho um pouco mais moreno, um pouco mais clarinho, né? Porque cada descendente vai ser uma mistura diferente, ok? Gente, se vocês querem falar, perguntar alguma coisa? Aquele lá que tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Aquele lá que apareceu, acho que foi D e E. 4. Da cor da pele, tá se falando, né? Não, antes lá. Opa. Da surdez. Ah, tá. Deixa eu ver deixa eu voltar lá. Esse, estão vendo? Esse último ali é totalmente surdo? Sim. Ele pode ter, mesmo ele tendo, por exemplo, aqui, ó, totalmente surdo, tá? Ele vai nascer sem audição nenhuma. Então, para ser normal tem que ser assim, com Dzão, Ezão. Aí você pensa, nossa, mas ele nasceu com Ezão, como é que ele é totalmente surdo? Mas isso não vai ser o suficiente para ele conseguir formar a sua audição normal. Então, ele pode ser com esse genótipo aqui, com 2 Dzinho e um Ezão, com 1 Dzão e 2 Ezinho, e com os 2 Dzinho e 2 Ezinho, ele vai ser totalmente surdo.
tá? E vocês sabem, né, a pessoa que nasce surda, ela vai, consequentemente, ela vai ser muda, porque a gente aprende a falar ouvindo, né? Então, a não ser que ela use um aparelho, faça uma cirurgia. Hoje em dia, gente, não sei dizer para vocês, a medicina melhorou bastante. De repente, ela pode fazer alguma correção, mas se é nervo auditivo, não, tá? Se for só a cóclea, ela pode fazer um implante coclear, alguma coisa assim. Agora, se o problema for do nervo auditivo, eu acho que praticamente não tem reversão. Mas, às vezes, o problema dela foi na cóclea, então ela pode fazer uma cirurgia e tentar reverter. Mas todos esses casos aqui, ela é totalmente surda. Como? Que negócio é esse? Não entendi. O que é aquilo ali que falou? Ah, o implante coclear? Não, a outra. Não entendi. Fala. É que eu também não entendi. Ah, é que eu falei assim, ó, a pessoa ela pode nascer com essa surdez genética, pode ser por problema na formação do nervo auditivo, o nervo que vai levar o som, vamos dizer assim, do ouvido até o cérebro, né, para a gente conseguir formar esse som, tá? Então, pode ser problema no nervo auditivo, que aí é mais difícil uma correção por cirurgia, tá? Ou ela pode nascer com problema na cóclea, que está aqui dentro do ouvido nosso, é uma estruturazinha que tem no dentro do ouvido que também participa da formação da audição. Então, se ela nasce com problema na cóclea, hoje em dia existe o que a gente chama de implante coclear, que é bota um aparelhinho, vamos dizer assim, que ela consegue corrigir esse problema. Então, de repente, ela pode nascer com essa surdez genética, eu não sou médica, claro que ela tem que, né, enfim, fazer depende do caso dela, ela poderia tentar reverter, não ficar como a gente, né, totalmente, vamos dizer assim, com a audição dentro do possível normal, mas ela pode tentar reverter um pouco, mas às vezes não, tá? Ela vai permanecer, vamos dizer assim, a vida inteira, né? Não tem como reverter. Por que o implante coclear poderia reverter? Ela vai continuar com esse problema genético, mas ela vai fazer uma cirurgia que ela vai como se fosse botar um substituto daquele que ela não tem, vamos dizer assim. Sim. Tá? Que seria esse implante ali. Ok? Mas assim, gente, não é uma coisa comum, né? A gente sabe que as pessoas, né, enfim, não é comum as pessoas terem deficiência auditiva, né, ter a surdez ali total, mas pode acontecer, né? Então, só deixando bem claro, a gente pensar pessoas normais, pode ter filhos com problema auditivo, né, totalmente dentro do possível, e pessoas surdas também pode ter filhos normais, tá? Certo? Mais alguma pergunta? Ô, prof, nos olhos é a mesma coisa ou é muito diferente disso? A cor dos olhos também é também aquela. Deixa eu voltar aqui. A cor dos olhos também é esse tipo aqui, igual da cor da. Igual não, tá? Desculpa. É semelhante ao da cor da pele, tá? Estão vendo aqui o meu de novo? Uhum. É semelhante aqui à cor da pele, só que tem uns outros genes ainda, tá? Aí que a cordura ela é um pouco mais complexa, certo? O olho ele é mais complexo mesmo, mas enfim, também segue esse padrão aqui de herança quantitativa, ser vários alelos, os alelos são essas letrinhas, né? Vários genes que vão influenciar, mas ainda vai ter outros genes ainda que também influenciam na cor do olho. Ok? E a cegueira? Ah, quando a pessoa nasce cega, aí também pode ser. Ah, não, não existe a cegueira hereditária, não, tá? Não? Hereditária, não. Ela pode ser uma cegueira congênita. Ela pode nascer cega também por alguma doença que a mãe teve durante a gestação, algum trauma. Por exemplo, existe uma doença terrível que é para a criança, seria, né, que a gestante tem, que seria a gonorreia, uma doença sexualmente transmissível, causada por uma bactéria. Né? Se a mulher, durante a gestação, não sabe, não trata, enfim, né, a criança pode nascer com cegueira, e também não tem como reverter, né, porque durante o desenvolvimento embrionário desse feto, ali do embrião depois do feto, essa doença ela foi agredindo, né, no caso uma bactéria vai ali agredindo, então não tem como reverter, tá? Mas não existe a surdez, até onde eu conheço, tá? Não existe a surdez hereditária, existe, mas a cegueira hereditária não. Existe a cegueira congênita, que a criança nasce, porque a mãe desenvolveu durante o desenvolvimento embrionário algum problema, né? Tem crianças que ficam porque nascem muito cedo também, muito prematuro, tá? Mas não tem um gene, um alelo, como existe na surdez, que a criança vai nascer, ok? Entendi.
Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Posso parar a gravação? Eu vou parar a gravação, então, tá, gente? A gente continua. Deixa eu só parar a gravação. Eu vi que teve uma perguntinha ali, eu já